Boa noite. Você acompanha a partir de agora o Boletim Coronavírus, uma edição especial de notícias e de análises sobre a pandemia da Covid-19, preparada pelo jornalismo da Band Minas, com a duração de 30 minutos. Vamos te apresentar em detalhes um estudo inédito que mostra como o coronavírus vem se comportando em todo o mundo e vamos recortar a situação no Brasil e em Minas Gerais. Nós tivemos acesso exclusivo a um estudo preparado pelo Aquila. O Aquila é uma empresa especializada em gerar e aplicar conhecimento de gestão e que atua em organizações públicas e privadas de todos os portes, no Brasil e no mundo. E neste programa especial, vamos detalhar o que cientistas da informação estão prevendo para as próximas semanas e, inclusive, as boas práticas já conhecidas que comprovadamente ajudam a reduzir os impactos da pandemia, que já caminha para 100 mil mortes em todo o mundo. No Brasil, o número está perto de 1.000 mortes. Nesta semana, entrou em vigor aqui em Belo Horizonte o terceiro decreto que visa restringir ainda mais o número de empresas em funcionamento e impedindo a aglomeração de pessoas em praças e pontos turísticos. E do ponto de vista estadual, começamos a semana com o governador Romeu Zema apoiando um estudo que poderá viabilizar a flexibilização do distanciamento social. Para discutir tudo isso conosco, temos aqui no estúdio o cientista de dados Amir Khatib, que é da equipe do Aquila, o infectologista Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, e Murilo Rocha, diretor de jornalismo da Band Minas. E participando conosco pela internet, teremos o coordenador dessa pesquisa, o Poder Exponencial da Covid-19, que é o Leandro Prates, também da equipe do Aquila. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa especial. Boa noite, Renata. Boa noite, obrigado. Amir, eu começo com você. Eu queria que você explicasse a fonte de dados desse estudo que o Aquila desenvolveu e quantos países foram envolvidos nesse levantamento. Bem, primeiro eu agradeço o convite para estar aqui, para conseguir compartilhar o nosso estudo. Então, a gente coletou informação de vários países, quase mais de 200 países, inclusive informação de temperatura, número de casos, número de leitos UTI. A gente coletou todas as informações, a gente tem uma estrutura Big Data, mas principalmente a gente estuda quase 12 países onde a situação da pandemia é mais grave ou a temperatura é mais similar do que a gente tem aqui no Brasil. Quer dizer, analisaram 200 países como fonte primária e focaram especificamente nos 12, que eu imagino sejam aqueles com o maior número de mortes e de registros da Covid-19, né? Exato, isso. E as fontes de dados que vocês usaram já estavam disponíveis pelos governos? Deu muito trabalho reunir todos esses números? Tem muitas fontes de dados, né? Mas a gente pegou maior parte dos... a gente pegou nossos dados de fontes oficiais, como a Organização Mundial de Saúde. A gente pegou uma parte do SUS, com o número de leitos, disponibilidade de leitos UTI. E também a gente pegou parte dos parâmetros dos estudos que foi feito pelo Centro de Doenças Europeu e Estados Unidos. Tá certo. Eu vou chamar agora para a nossa conversa aqui o Leandro Prates, que é o coordenador dessa pesquisa, para que ele possa nos ajudar aí com mais dados e mais números. Leandro, que bom ter você com a gente aqui, viu? Muito obrigada aí por nos fornecer esses dados em primeira mão. E a primeira questão que eu coloco para você é a seguinte: vocês, com esse levantamento que alcançou aí 200 países, vocês chegaram a 5 conclusões e a gente vai detalhar as 5 ao longo desse programa. E eu quero começar com as medidas de prevenção, né? As medidas de prevenção, vocês perceberam que aqueles países que começaram mais cedo também estão conseguindo impedir o avanço mais rápido da Covid, não é isso? Primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. É exatamente isso, Inácio. A gente fez algumas correlações dos países que tomaram medidas mais cedo e são aqueles que hoje têm o menor número de casos, menor taxa de mortalidade. Isso se dá porque, pelo aspecto exponencial do vírus, né, da propagação do vírus, quanto antes você toma medida, por exemplo, no início da pandemia, no 10º dia que a gente estava aqui no Brasil, o Brasil tinha números similares a outros países, como Itália, Estados Unidos e Espanha. A partir do 10º dia foram tomadas medidas aqui no Brasil, nível estadual, nível municipal, e a partir daí o Brasil passou
a ter números mais baixos do que esses outros países. Não quer dizer que é o único fator, mas existe uma forte correlação entre o momento que o país toma a medida e o número de casos, principalmente no médio e longo prazo. E outros exemplos, né, que a gente pode falar, Coreia do Sul e Japão, que tomaram medidas diferentes. Lá a estratégia foi de muito teste, rastreamento dos pacientes, dos infectados pela doença, isolamento desses pacientes, mas o importante é quem toma ação mais cedo, no médio prazo e principalmente no longo prazo, o impacto é muito grande. Agora, Leandro, que país se comportou melhor na adoção mais rápida de medidas preventivas? Inácia, Coreia do Sul e Japão são dois exemplos muito fortes. Eles começaram lá no início com essa estratégia de muito teste. Então, lá o número de casos nem chegou a ficar muito grande. E o outro país que a gente destaca é o Brasil. O Brasil tomou as medidas no 10º dia de contágio acelerado. A gente fala contágio acelerado a partir do momento que a gente tem 20 casos em um primeiro dia. Então, o Brasil começou no 10º dia, a Espanha começou no 15º dia, a Itália no 17º dia e os Estados Unidos no 19º dia. Então, o Brasil também é um bom caso. E hoje a gente vê um número de casos menor do que nesses países, muito por causa desse fator, né, de ter tomado as medidas antes. Existem outros fatores, a gente vai falar sobre eles, a gente não pode falar que é só isso, mas são países de destaque. Certo. Leandro, continua com a gente. Nós vamos requisitar aí a sua participação ao longo de todo o programa, tá bom? Você vai nos acompanhando aí. Doutor Estevão, eu queria que o senhor localizasse agora, diante desses dados que o Leandro trouxe, que o Amir também, a situação de Minas Gerais. Porque neste sábado nós estamos completando, em Belo Horizonte especificamente, 25 dias que a Prefeitura decretou isolamento social para as pessoas ficarem em casa, muitas empresas fechando, mas ainda não todas, né? As essenciais, lembrando, estão. E ao longo aí desse período de 25 dias, a gente viu algumas empresas que abriram as portas indevidamente. Mas 25 dias completados hoje, então, dessa iniciativa da Prefeitura, e 2 dias depois foi a vez de Minas Gerais como um todo, decretar aí, então, esse pedido de isolamento, de distanciamento social. O senhor avalia que foram medidas na hora certa, demoramos um pouco para tomá-las? Tá. Antes de comentar, eu gostaria de parabenizar a ACLA, uma pesquisa muito importante, né, que vai ter certamente uma aplicabilidade prática por todos nós muito grande. Eu acho que o cenário mineiro, e no caso da região metropolitana, é um cenário bom. Quando você compara com outros estados de porte parecido com Minas Gerais, inclusive com a localização geográfica próxima, Minas tem números mais favoráveis. Óbvio que também tem uma série de fatores que influenciam isso. Por exemplo, São Paulo é uma cidade, falando da capital, né? É uma cidade com mais de 15 milhões de habitantes, que tem um potencial de visitantes e turistas de vários países maior do que Belo Horizonte. Isso se aplica a todo o estado de São Paulo e assim por diante. Mas nós podemos dizer que, apesar desses fatores, a comparação de Minas com outros estados próximos é uma comparação melhor. E Belo Horizonte também é uma capital que está se posicionando de forma, nesse momento, mais favorável do que outras de porte parecido. Belo Horizonte, especificamente, entrou num distanciamento mais precoce do que outras capitais. Isso pode ter sido um dos fatores. E eu gostaria apenas de fazer o seguinte comentário. Nós temos, certamente, em Minas e no Brasil todo, uma subnotificação de casos. É preciso de novos exames saírem, serem acoplados aos dados oficiais. Existe um represamento de informação, porque os exames não estão com a agilidade devida. Mas, por outro lado, quando a gente analisa o cenário apenas dos pacientes graves, aqueles que estão internados, onde o raio-x é um raio-x realmente mais próximo da realidade, que não depende tanto desses exames que estão represados, nós vemos que dentro dos hospitais nós temos uma capacidade ainda muito maior do que a de outras capitais. O número de pacientes internados em apartamentos, enfermarias e terapia intensiva é menor. Isso mostra realmente que o cenário mineiro, nesse momento, é um cenário bom. Quer dizer, temos vagas para muitos pacientes ainda que se sentirem mal naquele quadro pior nas próximas semanas. Exato. Murilo, uma pergunta? Eu queria perguntar para o doutor Estevão, diante desse cenário, inclusive esse cenário que o senhor falou e o Amir também descreveu, do Brasil e de Minas especificamente, o governador Romeu Zema tem defendido uma flexibilização
para algumas cidades. Ele falou em cerca de 200 cidades. Eu queria saber qual a opinião do senhor, se é a hora realmente de relaxar esse isolamento social e se ele pode ser feito no Estado em partes, fora a capital, mas no interior, por exemplo. Olha, Murilo, não existe uma resposta pronta para isso. As opiniões são diversas. Eu até tenho dito que mais difícil do que entrar nesse distanciamento é saber o momento exato de sair. Certamente o ideal, se nós pensarmos no mundo ideal, o distanciamento ele deve ser mantido por mais tempo em todas as cidades. Agora, no mundo real, às vezes isso não é possível e você tem que administrar as realidades de uma forma diferente. Por exemplo, em cidades grandes e médias, eu acho absolutamente errado qualquer tipo de facilitação, de flexibilização dessas medidas. Agora, se as medidas forem implementadas em cidades muito pequenas, essas medidas de retorno progressivo e etc., o que é questionável, não existe, repito, uma resposta pronta, haverá divergências de opiniões nessas cidades, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, ou seja, as pessoas têm que continuar tomando todos os cuidados de higiene das mãos, distâncias no mínimo de 2 metros entre as pessoas, uso de máscara, se possível. As pessoas de risco deverão continuar em casa, idosos, pessoas com comorbidades. E vai ser mais importante ainda, caso isso aconteça, a medida muito rigorosa dos indicadores, porque há qualquer sinal de que primeiros casos aconteçam nessas pequenas cidades, já é o momento de se repensar o retorno ao distanciamento. Tá certo. A gente vai colocar agora nessa conversa aqui novamente o Leandro Prats, que é o coordenador dessa pesquisa e representante do Áquila. Ô, Leandro, eu quero focar agora na questão dos testes. O doutor Estevão já falou aqui da subnotificação, que é clara no Brasil e certamente em outros países também. Mas analisando aí todos os dados que vocês apuraram nos 200 países, com foco nos 12 que estão mais atingidos pela infecção, quem é que está testando mais? Qual é o país que está investindo mais nisso e qual é o impacto que a gente pode perceber no resultado da contaminação? Bom, Inácia, para a gente avaliar a quantidade de testes, a gente tem um indicador que é mais conhecido, que é o teste por milhão de habitantes. Então, na Alemanha é o país que tem mais testado, 15,7 mil por milhão de habitantes, né? 15,7 testes por mil habitantes. Só que a gente tem que olhar um outro indicador também, porque mesmo como o doutor Estevão falou, às vezes esses testes estão concentrados em alguns centros, que é o índice de teste positivo. O que isso quer dizer? A cada 100 testes, quantos que deram positivo? Então, por exemplo, o Brasil, esse índice é 30%, quer dizer que a cada 100 testes, 30 foram positivos. Se eu tenho um índice muito alto, como é o caso da França, de 50%, quer dizer que eu estou testando aqueles pacientes que já têm sintomas mais avançados. Eu não estou conseguindo pegar toda a minha população. E quando a gente olha esse indicador, 2 outros países se destacam muito, que é a Coreia do Sul, onde o índice de teste positivo é 2%, ou seja, eles testaram 98 pessoas sem sintomas, sem a Covid-19, para cada 2 com Covid-19. E o Japão, 9%. Então, esses 3 países, Alemanha, Coreia do Sul e Japão, são os que apresentam o melhor resultado nesses indicadores e eles têm o melhor resultado também na taxa de mortalidade, está aí em torno de 2%. Certo, Amir, você tem dados, por exemplo, porque tem aquele teste de laboratório que demora mais tempo e tem aquele teste rápido que pode ser feito até na frente do paciente, por exemplo, né? Você tem levantamento se os países todos adotaram o teste rápido ou se estão dando preferência àquele teste que demora um pouco mais para ficar pronto? A gente tem notícias do mundo, né? Mas nesse cenário, o Brasil é um país que a gente tem notícia que vai chegar mais testes rápido. Mas, voltando a esse negócio de teste, a gente entende que o Brasil, quando a gente olha para número de testes por milhão de pessoas, está testando pouco. Mas, quando a gente entende que os testes, pelo indicador que o Leandro falou, são mais, às vezes, concentrados no teste positivo, a gente pode perceber que o Brasil está num patamar intermediário no mundo. Assim. Entendi. Doutor Estevão, em que situação o teste rápido é recomendável? Olha, seria recomendável em qualquer situação, seja para diagnóstico precoce, seja para detecção de assintomáticos, porque com agilidade
você toma atitudes, sejam individuais, sejam coletivas, mais rápido. Mas por que ele não é recomendável sempre para todo o paciente? O problema do teste rápido é porque ele ainda não é confiável. Ele está sendo desenvolvido aos poucos. Existem vários testes rápidos que tiveram uma sensibilidade muito pequena. Mas qual o grau de certeza dos melhores hoje? Os testes rápidos hoje, eles podem ser tão ruins como 30%, ou seja, só pegam 30 em cada 100 infectados, e podem ser bons, moderadamente bons, como 60%, 70%. Enquanto os testes não rápidos, que poderiam, entretanto, ficar disponíveis em no máximo 24 horas, que não deixa de ser razoável, já tem um nível de sensibilidade maior. Então, o que nós estamos discutindo, inclusive muito extensivamente, inclusive ontem fizemos uma reunião sobre isso, é exatamente laboratórios que estão no Brasil começando o desenvolvimento, laboratórios muito sérios, para tentar melhorar a eficácia dos testes rápidos. Já existe um movimento mundial para isso. Hoje eles ainda não estão disponíveis em quantidade suficiente, mas é muito importante você saber qual produto você está usando. Porque não adianta chegar a um produto rápido, mas que não tenha confiabilidade. Porque senão o resultado pode levar a medidas impróprias, né? Exatamente. Você quer fazer uma pergunta para o Leandro agora, não é isso? Eu queria saber se é possível mensurar essa ordem dessa subnotificação no Brasil, Leandro. A gente consegue mensurar hoje no nível Brasil, tá? A gente conseguiu ter acesso aos dados consolidados. A gente não tem esse dado por estado, aquilo que a Inácia perguntou lá no início, é uma informação que a gente ainda não conseguiu. Mas a gente consegue medir através daquele indicador de 30%, né? De cada 100 testes feitos no Brasil, 30% dão positivo. Então, é uma subnotificação intermediária, né? Tem países que têm mais, que têm resultados melhores, né? Como aqueles que a gente já falou, e tem outros que são piores. A gente está aí no meio termo, mas a gente não consegue quebrar isso daí por regiões. Tá certo. Leandro, e vocês aqui comigo no estúdio, eu agradeço esse primeiro momento. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Combinado? Vocês de casa aí, por favor, continuem conosco. Vamos fazer um pequeno intervalo, assim, de 1 minutinho e já voltamos. Continue na Band Minas. Até já. Estamos de volta com o Boletim Coronavírus para informar você sobre um estudo inédito desenvolvido por pesquisadores de Belo Horizonte que levantaram dados sobre o avanço da Covid-19 no mundo todo. A equipe do Aquila analisou o comportamento da pandemia em dezenas de países e fez comparativos entre eles. E vamos falar agora sobre indicadores que foram criados e que apontam como a pandemia vai se desenvolver nas próximas semanas aqui no Brasil. E eu vou chamar aqui no telão, nós vamos ter uma ilustração e quem vai conduzir para a gente essa leitura é o Leandro, que você acompanha ali na janelinha. Leandro Prats é o coordenador dessa campanha e também da equipe do Aquila. Leandro, vocês criaram esses indicadores, aí são 6 que a gente consegue ver na ilustração. Como é que vocês fizeram a leitura deles? Bom, sempre que a gente queria entender como que um país estava na pandemia, a gente avaliava a quantidade de casos, casos ativos, estavam melhorando, piorando, e é sempre uma dificuldade você combinar isso tudo. Então, nós criamos um indicador que ele leva em consideração casos ativos, se está crescendo, mortalidade, a gente combina todos eles e classifica os países, ou os estados, né, a gente fez também para dentro do Brasil, de acordo com o nível que ele está, onde ele começa com um espalhamento pequeno do vírus, vai crescendo, começa a ter um contato sustentado, a curva exponencial, chega no nível 4, que é o nível de alerta, quando a gente tem um crescimento muito alto, uma taxa de mortalidade alta, até chegar no nível 5, que é quando ele já está reduzindo o seu contágio. A China, por exemplo, tem 90 mil casos hoje, se a gente for olhar só pelo número de casos, parece que é um dos piores países, mas o pior já passou. Então, a ideia é de monitorar se o país, se o estado, se ele está subindo e sabendo que se as medidas não forem bem tomadas, ele pode voltar no nível ali do indicador. Amir, analisa para a gente, então, em que posição que o Brasil se encontra hoje. Vocês também levantaram essa situação. No cenário que a gente está avaliando, o Brasil hoje está num momento de 3. Número 3 aqui. Vocês chegaram, Leandro, a analisar especificamente Minas Gerais ou já dá para fazer uma projeção para Minas Gerais? Já fizemos sim, Nácia.
A gente vê aqui que dentro do Brasil hoje, o único estado que já está começando o nível 4 é o estado de São Paulo, que ele já tem muitos casos, uma taxa de mortalidade mais alta, né, 5,5%, está dobrando a cada 6 dias. Mas quando a gente compara com Minas Gerais hoje tem uma taxa de mortalidade de 2,3%, tem menos casos, né, 665, e está dobrando, tem um intervalo maior para dobrar. Então, Minas Gerais está no nível 3, né, como a Amir falou, mas comparando com o estado vizinho, o estado mais denso, ele está um pouco atrás e a gente sabe que Minas Gerais está, em relação ao resto do Brasil, aí no intermediário. A gente ainda não está em um nível preocupante. Tá certo. Continua com a gente, Leandro. Eu vou passar a conversa aqui para quem está com a gente no estúdio. Doutor Estevão, nós tivemos nessa semana um anúncio aqui em Belo Horizonte, pela Secretaria de Estado de Saúde, de que o pico aqui em Minas Gerais não será mais no mês de abril e que isso deverá ocorrer no começo de maio, na primeira semana até o dia 6. Por que essa mudança de pico? O distanciamento, quando ele é efetivo, ele achatando a curva, ele vai atrasando o pico, porque as pessoas vão tendo menos contato com os infectados, com o vírus, e vão se infectando mais tardiamente. Isso é um cenário muito bom, porque ele permite todo o preparo do sistema de saúde. Além disso, ele permite que novos estudos tragam novas drogas, eventualmente uma vacina. Você ganha tempo com isso. Mas então, eu acho que esse é um fator muito relacionado ao distanciamento social. A gente ouve falar que os Estados Unidos está testando vacina, que outros países estão. Qual é a situação real da possibilidade de termos uma vacina ainda durante a pandemia? Eu acho que é uma possibilidade pequena, mas existe. E quando nós falamos nesse mundo muito dinâmico, que hoje a possibilidade é pequena, às vezes nós somos surpreendidos semana que vem com um novo estudo que é publicado e que traz isso para uma realidade mais próxima. Murilo? Eu queria saber do Amir se coincide a visão médica com a visão estatística em relação ao pico. É isso mesmo? Para pensar em Belo Horizonte, quanto que vai ter esse pico de contágio? Pelos dados que a gente coletou do SUS e a gente avalia vários parâmetros políticos, nossa estimativa é que o pico de doença seria no meio de maio para o Brasil e talvez com uma semana mais atrasado para o cenário de Minas Gerais. Tá certo. Eu vou chamar de novo o Leandro, que está nos acompanhando. Ele é o coordenador desse estudo que foi feito pelo ACLA, que é uma empresa aqui de Belo Horizonte especializada em gestão. Leandro, eu queria que você falasse sobre esses levantamentos. Vocês apontaram em algum momento a relação aí entre a taxa de crescimento da doença, ou seja, a rapidez com a qual as pessoas são infeccionadas pelo coronavírus e o número de mortes que acaba resultando naquela localidade? Sim, Inácia. Só a quantidade de infectados por si só, se ela é maior, o coronavírus ele tem uma taxa de mortalidade aí entre 1% e 5%, chega a 10%, 13% em países como Itália e Espanha. Ela por si só, se eu tenho mais infectados, eu vou ter mais óbitos. Agora, ela é muito mais preocupante quando eu tenho mais infectados ao mesmo tempo. Por isso que a gente fala tanto essa questão de achatar a curva. Se eu consigo ter menos infectados ao menos tempo, eu dou um fôlego para o meu sistema de saúde funcionar e eu consigo salvar mais vidas. Que é exatamente o gráfico que a gente tem aqui, né? Você considera aí quando não tem distanciamento social, quando tem, né, a tomada dessa decisão de manter as pessoas em casa, e aí quando os governos, então, conseguem tomar essa medida rapidamente e de forma intensa, né, Leandro? Porque, às vezes, o que está no decreto não é o que está acontecendo de fato nas ruas. E isso interfere no resultado. Perfeito. A questão é, se o número de casos começar a aumentar muito, o governo ele pode ser obrigado a tomar uma medida mais drástica. Isso reduz até um certo momento que o sistema de saúde já está mais ajustado, e aí o governo pode gradativamente começar a reduzir esse distanciamento social ou qualquer outro tipo de medida e permitir que as pessoas voltem de uma maneira um pouco mais lenta para as suas atividades normais. Amir, considerando o caso da China, que foi aí a localidade, o epicentro, né, da Covid-19, quando que começou a relaxar após o início da epidemia localmente? Às vezes responder essas perguntas fica mais difícil porque China a gente entende que realmente caiu muito o número de novos casos. Também caiu muito o número de casos ativos. Mas talvez tempo, porque muitos países estão voltando para cenário livre,
Mas aí, entender esse cenário ainda precisa mais estudo e análise. Tá certo. Deixa eu passar aqui para o doutor Estevão. Para a gente entender um pouquinho, as pessoas fazem comparações com outras pandemias que o mundo viveu nos últimos séculos. Vamos pegar aqui a de 1957, 58, que matou aí cerca de 100 mil pessoas, se não me engano, foi mais ou menos isso. E tem a gripe espanhola, né? Do século retrasado, a gente está falando aí de 1819 ou 1900, né? 1919. E aí, que matou 100 milhões de pessoas no mundo todo. Por que nesta as medidas estão tão drásticas com o distanciamento social, com a quarentena em muitos locais? Por que desta vez medidas como esta? Você evolui nos conhecimentos médicos, conhece a fisiopatologia do processo de transmissão e de adoecimento. Então você tem como intervir, o que não acontecia há 100 anos atrás. É importante dizer que nós temos, nesse momento, 100 mil mortes aproximadamente no mundo. Se não tivéssemos o distanciamento social, nós já estaríamos próximo a 300 mil mortes. Isso se tornaria uma grande catástrofe natural da humanidade. A mais recente foi aquele tsunami nos anos 2000, que matou 250 mil pessoas, e seria a maior catástrofe natural, eu não estou falando aqui as guerras, etc., dos últimos 100 anos, perdendo apenas para a gripe espanhola. A gripe espanhola teve mais casos porque não se sabia como fazer bem o distanciamento e você não tinha nenhuma medida terapêutica, oxigenoterapia, etc. Hoje, você já tem essas oportunidades, você vai ter menos mortes, mas ainda assim, repito, hoje poderíamos já ter aproximadamente entre 300 e 400 mil mortes no mundo sem distanciamento. Tá certo. Murilo, uma pergunta rapidinho para a gente caminhar para o encerramento. Queria saber da parte estatística e da parte médica. Para a próxima semana, então, o recado para Minas Gerais, Belo Horizonte, ainda é ficar em casa, é isso? Acho que claramente sim. Porque quando a gente olha para o cenário, dados, tem vários fatores. Mais preparado que a gente seja, é melhor. Mas os cenários mostram que realmente a gente ainda tem tempo para chegar no pico de pandemia, então seria melhor. Sim, o distanciamento social é fundamental. Rapidamente, fazendo uma pequena correção na interpretação. Você tem 50% a 60% da capacidade de leitos disponível. A pergunta é, quem quer se habilitar a encher esses leitos? Alerta dado para todo mundo. Para a gente poder encerrar, eu vou chamar o Leandro aqui de novo conosco no telão. Leandro Prates, que é o coordenador dessa pesquisa feita pelo Áquila. Leandro, nós estamos aí permitindo, com a apresentação desses dados, que os nossos telespectadores e também autoridades que estão nos acompanhando tenham acesso a esse estudo tão amplo que vocês fizeram. E eu queria que você encerrasse a sua participação fazendo esse alerta para as autoridades. Todo esse trabalho que vocês tiveram, levantando esses dados, vai ajudá-los a tomar decisões mais sábias daqui para frente? Sim, Inácia. Esse trabalho ele é focado em pegar informações, dados, transformar em informação para a gente poder ter um conhecimento. E o que nós estamos fazendo é gerando esse conhecimento para que essas decisões sejam tomadas com embasamento em fatos, em ciência. A gente é uma área de ciência de dados do Áquila, a gente estava trabalhando para os nossos clientes, agora a gente está focado realmente para trabalhar visando a Covid-19 e a gente está trazendo informações com fatos e dados. Os dirigentes, os representantes de cada localidade têm que interpretar esses dados e tomar as decisões corretas. Então, a gente já trabalhou mostrando que quanto mais cedo tomada a ação, melhor. Tá certo, então. Leandro, muito obrigada. A gente vai disponibilizar esse programa também nas redes sociais. Doutor Estevão, muito obrigada. Amir, muito obrigada. Muito obrigada também, Murilo. E a você de casa, eu agradeço. Chegamos ao fim do Boletim Coronavírus, em um programa especial aí sobre os avanços da Covid-19, para te ajudar a ficar mais bem informado.